Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 11 de dezembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Jerusalém e também lá em Kiev, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos dois eventos aqui muito interessantes, né? Primeiro, ontem, lembra que eu falei para vocês que os ucranianos atingiram alguma coisa aqui em Taganrog, né? Hoje a gente ficou sabendo que de fato atingiram a base aérea de Taganrog, tem avião pegando fogo ali. Lindíssimo o ataque aqui, mas o que mais chamou atenção foi justamente um ataque aqui em Briansk, num depósito de combustíveis que é usado pelo exército russo aqui em Briansk. Pela primeira vez os ucranianos usaram o Pekla, que é o Hell, né, em ucraniano, o míssil recente lançado, criado, é um míssil drone lançado pelos ucranianos, criado pelos ucranianos, feito na Ucrânia em grandes quantidades. É realmente impressionante a imagem gerada pelo drone, realmente é um inferno na terra que os ucranianos causaram ali em Briansk com esse novo drone míssil que eles usaram aqui, né? Na linha de frente, a batalha por Pokrovsk continua por aqui, os russos tentando chegar na cidade de Pokrovsk, muitas perdas, muitos soldados mortos, muitos equipamentos destruídos. Essa batalha já é uma das maiores batalhas da história das guerras do mundo, em número de equipamento destruído pelos ucranianos aqui, equipamentos russos destruídos pelos ucranianos. Fora isso, na linha de frente, nenhuma mudança significativa, teve também um pequeno retrocesso aqui. Plehovo foi retomado pelos russos aqui, mas fora isso, nenhuma modificação na linha de frente. Os russos estão com vários problemas com relação à venda de petróleo e gás. Tá? Alguns países estão adicionando boicotes ao gás russo e também à venda de petróleo. A situação deve piorar para a Rússia nesse aspecto muito rapidamente nos próximos dias. Os ucranianos receberam mais uma série de ajudas, inclusive 20 bilhões de dólares dos americanos em dinheiro russo, que está retido nos Estados Unidos, então uma ótima notícia isso. Os ucranianos agora têm garantia de que têm capacidade de manter essa guerra até o final de 2025, pelo menos. Né? Isso, mesmo que os Estados Unidos corte amanhã a ajuda à Ucrânia consegue manter a guerra até o final de 2025, o que os russos não conseguem, então muito provavelmente eles vão quebrar antes disso, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Janja Pinguça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não teve ataque com drones ou mísseis russos aqui de ontem para hoje, né? O exército ucraniano não lançou aquele quadrinho dizendo que teve ataque, quantos foram derrubados e coisa e tal. Mas houve um míssil específico que foi lançado contra a cidade de Zaporizhia. Então, infelizmente, essa cidade aqui de Zaporizhia sofreu um ataque russo muito grande aqui, ó, no centro da cidade. O pessoal mostrando que eles deliberadamente fizeram um ataque às 3 horas da tarde no centro da cidade, pegando um monte de gente de surpresa ali. Infelizmente, 16 vítimas até agora, 8 pessoas ainda estão debaixo dos destroços ali. Aqui a gente tem informação de que 3 foram mortos, 11 foram feridos, mas ainda tem gente, as operações de resgate continuam. Dá para você ver aqui que são prédios no centro da cidade, cafés, lugares de almoço, ou seja, nada de equipamento militar, nada disso. Foi um ataque feito justamente contra a população civil, mais um crime de guerra russo causado aqui na região de Zaporizhia, na cidade de Zaporizhia, né? Bom, mas os ucranianos também fizeram ataques, né? De ontem para hoje, de anteontem para ontem, eu falei que os ucranianos atingiram a cidade de Taganrog, essa cidade russa. Aqui a gente não tinha informações, mas agora a gente tem informações aqui, ó, que os ucranianos atingiram uma planta de aeronaves em Taganrog, foi atingido por um míssil na última noite, de acordo com as fontes russas, né? É a Taganrog Aviation Scientific and Technical Complex, ou seja, é um complexo de pesquisa e desenvolvimento de aeronaves ali, e o ataque teria sido feito com ATACMS, segundo os russos, mas não temos confirmação disso ainda, né? Dá para ver aqui as explosões, um monte de explosões lá nessa instalação, e a coisa pegando fogo com muita força por ali. Essa daqui é a situação, né? Dá para ver um incêndio ali, um incêndio grande, né?
Tem outras imagens aqui, mas essa é a informação que a gente tem, que foi atingida essa empresa de aeronaves ali em Taganrog, né? Além disso, também no dia 5 de dezembro, então alguns dias atrás, duas locomotivas diesel foram queimadas num depósito em Briansk. Isso aqui foi uma ação da inteligência ucraniana, dá para ver aqui as locomotivas pegando fogo aqui, certamente prejuízo para os russos isso daqui, né? É lógico que são só duas locomotivas, mas uma locomotiva dessa custa um bocado de dinheiro, tá? Então é um bom prejuízo que eles causaram aqui, né? Não se sabe se foi via drones ou alguma coisa assim, ou se foi simplesmente uma operação de sabotagem. Os ucranianos foram lá e botaram fogo nas ferrovias, né? Agora, a grande notícia do dia, de ontem para hoje, foi um incêndio num depósito de óleo lá em Briansk, né? Então tem umas imagens aqui realmente impressionantes aqui, ó. Olha só a imagem que tem aqui de alguém que tirou foto lá em Briansk, tem alguns vídeos aqui mostrando o inferno na Terra realmente, tudo pegando fogo ali nesse depósito ali em Briansk. Tem mais imagens aqui, tem um monte de coisa aqui, um monte de imagens aqui mostrando esse incêndio lá em Briansk, né? Realmente chama atenção essa imagem aqui. Agora, segundo estão dizendo, foi o primeiro uso do Peklo, que é o novo drone míssil desenvolvido pelos ucranianos. A gente falou sobre isso outro dia. São esses mísseis aqui, ó, o Zelensky foi lá na inauguração da fábrica, né, quando estão prontos os drones mísseis, é isso daí. Então é um míssil que é operado como um drone, consegue chegar a distâncias de até 700 quilômetros, então é uma boa distância, ele vai bastante longe, né, pode chegar até Moscou, inclusive. E é a jato, né, então é um míssil a jato que é guiado como um drone, e foram lançados 10 desses mísseis contra esse depósito ali em Taganrog, dos quais 6 atingiram o depósito com sucesso. Ou seja, é uma boa notícia isso, é uma boa notícia não só pelo depósito destruído lá em Briansk, mas também por saber que a Ucrânia agora tem essa capacidade e pode usar esses mísseis em distâncias grandes, né? Imagino que vai ser uma festa de Peklo para tudo quanto é lado aí daqui para frente, né? Bom, a gente tem algumas informações aqui em Kursk, os russos continuam perdendo uma grande quantidade de soldados e equipamentos por ali, com avanços mínimos, né? De qualquer forma, eles tiveram um pequeno avanço de ontem para hoje, aqui tomaram o vilarejo de Plehovo. Não é uma mudança significativa, não é nada muito crítico, mas é um pequeno avanço russo aqui. De qualquer forma, continuam eles perdendo muito equipamento, o que é o objetivo da Ucrânia neste momento, né? E também continua a batalha por Pokrovsk, né? Pokrovsk essa cidade ucraniana aqui, é uma cidade muito importante. Essa cidade aqui é um centro de logística ucraniano em toda essa região aqui, e os russos estão chegando perto, tá? Eles estão conseguindo avançar devagarzinho aqui. A batalha por Pokrovsk começou com a queda de Avdiivka lá atrás, então a Avdiivka caiu lá atrás. Todo esse avanço russo aqui é a batalha por Pokrovsk, né? E a cidade em si já começou essa batalha. Aqui, ó, ela se encaminha para se tornar uma das maiores batalhas na história em termos de número de veículos perdidos pelos russos, né? Então tem um gráfico aqui que mostra que já está aqui em 1800 a batalha de Pokrovsk perdidos pelos russos. Os ucranianos perderam 375 só nessa batalha, né? Se você comparar com outras guerras aqui, ó, outras batalhas em que teve grande número de perda também, né? A Batalha de Kursk, para quem não sabe, é uma batalha decisiva na Segunda Guerra Mundial, que foi considerada como a Batalha dos Tanques. Realmente foram perdidos 6.000 tanques pela União Soviética, 2.900 tanques pelos nazistas. Os soviéticos acabaram ganhando a batalha, mas perderam um número considerável de tanques aqui. Essa batalha atrasou muito a ofensiva soviética ali contra a Alemanha. Então repara que os russos já perderam 1.800 tanques aqui. A Ucrânia perdeu muito pouco, mas porque está em posição defensiva, né? Mas os russos continuam insistindo com muita força ali em Pokrovsk. Avanços são mínimos, a chance de Pokrovsk realmente cair é pequena, mas pode acontecer. Como eu já expliquei para vocês, a Ucrânia não está se prendendo em território. Isso não importa, porque o que importa é preparar o exército ucraniano para batalhas que realmente consigam recuperar o território invadido pelos russos, né? E a gente está falando aqui apenas de tanques que foram visualmente identificados como perdidos, ou seja, não é estimativa, não, é realmente tanques já que a gente sabe que foram perdidos. Realmente,
E lembra, a Batalha de Pokrovsk não terminou ainda, né? Em tese só termina se eles tomarem Pokrovsk. Quanto tempo isso vai levar? Eu acho que ainda vai levar muito tempo, não vai ser nos próximos anos, se é que vão conseguir tomar Pokrovsk, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz aqui nenhuma novidade, fala mais uma vez mais sobre a Síria do que sobre a Ucrânia. Agora, tem uma informação que é muito interessante, a questão do óleo e gás, né? A Transnistria declarou uma emergência econômica devido à interrupção potencial das linhas de gás, né? A Ucrânia diz que não vai renovar... Existem várias linhas de gás russas que passam pela Ucrânia, inclusive a que abastece a Transnistria. Mesmo com a guerra, a Ucrânia está honrando os contratos com a Rússia, está mantendo as linhas de gás abertas. Então, a Eslováquia, a Hungria, que são países russetes que ainda recebem gás através da Ucrânia, estão recebendo gás ainda esse ano. Só que esse contrato que os ucranianos têm com os russos vence esse ano, ou seja, ano que vem teria que ser renovado esse contrato e a Ucrânia já deixou claro que não vai renovar esse contrato. Então, é excelente, nota 10, respeito ao contrato é essencial mesmo numa guerra, mas é lógico, ninguém é obrigado a renovar contrato, você é obrigado a obedecer o contrato que você assinou. O contrato acabou, você renova se for interesse, a Ucrânia não tem interesse. E aí o que vai acontecer? A Transnistria vai ficar sem gás. A única alternativa que eles vão ter é fazer um contrato com a Moldova, que olha só que curioso, né? Será que vai ter alguma coisa nesse sentido? Vamos ver como é que vai ser resolvido esse caso aqui. Mas a Transnistria pode se tornar economicamente inviável ano que vem. Isso é mais uma boa notícia, né? A Transnistria, vocês sabem, essa região aqui é uma região, entre aspas, separatista da Moldova. Isso aqui não pertence à Ucrânia, isso pertence à Moldova, mas foi, na verdade, a primeira, entre aspas, região separatista que os russos fizeram, justamente quando a Moldova queria, junto com a Romênia, entrar para a União Europeia. Aí os russos inventaram uma região separatista aqui, para atrasar esse processo todo, e até hoje a Moldova está fora da União Europeia. É muito triste essa situação, sendo que tem cerca de 2.000 russos aqui, totalmente mal equipados, com pouco equipamento, pouca coisa, desmotivados. Eu, sinceramente, acho que a Ucrânia devia invadir esse troço aqui, entregar isso depois para a Moldova, muito rapidinho, resolver esse problema rápido, né? Mas, enfim, economicamente vai ficar inviável de qualquer forma a partir do ano que vem. E outra coisa também é a seguinte, a Bulgária diz que vai parar o trânsito de gás se a Gazprom não fizer o pagamento, né? A Gazprom está com problemas, vocês sabem. O Gazprom Bank, que é o banco da Gazprom, foi sancionado pelo Biden, né, depois dos últimos ataques russos contra Dnipro, com aquele foguete cheio de... o dildo brocha do Putin lá, né? E daí a Gazprom Bank agora não tem como pagar o pessoal. E a Bulgária falou que se não pagar, que ela vai interromper o trânsito de gás e petróleo que passa pela Bulgária. E a Bulgária, vocês sabem, é este país aqui, que passa por aqui. Tem gasodutos que não passam pela Ucrânia, mas passam pela Turquia e da Bulgária, e daí vão para a Hungria e vão para a Eslováquia, né, que são dois países russetes que os russos conseguiram colocar fantoches na presidência aqui, e que muito da propaganda desses países é a gente recebe gás barato da Rússia, né? Igual o idiota do Lula fala aqui, não, que a gente compra diesel barato da Rússia, né? Então, no final das contas, não vão comprar mais, porque a Bulgária vai cortar o fornecimento aqui. Os gasodutos que vêm da Turquia passam pela Bulgária, não vão chegar mais na Eslováquia e na Hungria. Então, repara como é que... Eles já estão com problema, porque os gasodutos que passam pela Ucrânia também, a partir do ano que vem, não vão mais passar gás, e agora também os da Bulgária também não vão passar. Vai ser divertido isso. Adicionalmente a isso, os Estados Unidos estão considerando sanções ainda mais duras nas exportações de óleo para piorar a situação do Kremlin, né? O Biden está tentando fazer um movimento agressivo, apesar de relutâncias no passado. Então, além desses problemas, vai ter mais problema para os russos agora, daqui para frente. Bom, o parlamento canadense aprovou uma ajuda de 600 milhões de ajuda militar para a Ucrânia, o que inclui assistência via o FMI e mais ajuda humanitária para a Ucrânia. Excelente notícia, valeu aí para o pessoal do Canadá. Também os Estados Unidos aprovou a venda de equipamento de sustentação de apoio aos F-16. Né? Um F-16, para ele voar, ele precisa de um monte de equipamento de apoio. A Ucrânia está criando essa frota de F-16 nesse momento e acabou de comprar dos Estados Unidos 266 milhões de dólares em equipamentos. Isso tem que ser aprovado.
acabou de ser aprovado, então vai ser comprado esse equipamento pelos ucranianos, né? Não é dinheiro dado pelos americanos, é dinheiro que os ucranianos estão pagando. Além disso, o Departamento de Tesouro americano anunciou 20 bilhões de dólares em um empréstimo para a Ucrânia garantido pelos ativos russos imobilizados. Então, ou seja, isso aqui é parte daquela iniciativa de 50 bilhões do G7 para a Ucrânia, ou seja, é o dinheiro russo sendo usado para ajudar a Ucrânia, o que é o correto de fazer. A Rússia invadiu a Ucrânia, é uma agressão totalmente sem justificativa, então a Rússia tem que pagar. Na verdade esse dinheiro todo da Rússia vai para a Ucrânia, são 300 bilhões o total que a Rússia tem congelados no Ocidente, isso tudo vai para a Ucrânia para pagar parte da reconstrução da Ucrânia mais no futuro. Evidentemente a Rússia ainda vai ficar devendo muitos bilhões de dólares para a Ucrânia depois do final dessa guerra, né? Segundo informação, aqui a Ucrânia tem fundos e armas suficientes para resistir até meados de 2025, segundo indicadores aqui americanos, segundo os americanos, tá? Mas na verdade, segundo os ucranianos, eles têm dinheiro suficiente para manter até o final do ano de 2025 e isso considerando que o Trump não dê nenhum dinheiro, nem o Trump, nem a Europa, mais ninguém. Se ninguém mais der mais nenhum dinheiro para a Ucrânia, ela consegue ficar até o final de 2025. Não é o ideal, não é o que a gente imagina que vai acontecer. A gente imagina que talvez até tenha alguma diminuição, mas vai continuar a ajuda americana. E como eu falei para vocês, o problema aí passa para o Putin, porque o Putin não consegue chegar até o final de 2025. Né? Além do Peklo, né, que é aquele drone foguete que a gente viu lá que atingiu Briansk hoje, o Zelensky anunciou também o Ruta, que é um novo míssil ucraniano que foi testado com sucesso. Então é mais um que vai começar a ser produzido em massa agora para atingir os russos, né? Ele também mencionou que o Palianitsia entrou em produção serial, o Peklo, que é aquele que a gente viu atingir Briansk hoje, e também a versão atualizada do Neptune, em breve serão uma realidade para a Rússia, né? Os ucranianos estão preparando uma surpresinha para a Rússia ano que vem, tá? Essa ofensiva ucraniana que vai ter no ano que vem vai ser cercada de muitas explosões na Rússia, e com coisas ucranianas mesmo. Ah, não pode usar o ataque, mas beleza, a gente usa o míssil nosso mesmo, é isso que vai acontecer, né? Segundo estão dizendo, a mídia ucraniana está dizendo que esse daqui seria esse Ruta, esse novo míssil criado pelos ucranianos, né? Não sabemos ainda se é exatamente isso daqui ou se é alguma coisa parecida, enfim. E outra coisa curiosa, a Rússia tem mais derrotas aí por conta das guerras lá na Síria e em outros lugares, né? O pessoal está lembrando aqui ó, que a Turquia bateu na Rússia 3 vezes já. Na Líbia, em Karabakh, ali entre a Armênia e o Azerbaijão, e agora na Síria. Por enquanto, está 3-0 para a Turquia, qualquer envolvimento aí do Erdogan com o Putin, né? O Erdogan é um outro ditador igual o Putin, então não é muito melhor que o Putin, não. Erdogan é um merda também, mas, verdade seja dita, até aqui ele não invadiu país nenhum, né? O que ele tem feito é contraposto aí o poder do Putin em países que já tinham sido invadidos e tem ganhado todas essas paradas, né? Realmente impressionante isso. Para você ver como é que foi uma decisão errada do Putin invadir a Ucrânia, né? Ah, por que eu errei? Eu falei na época, né? Não, o Putin não vai invadir a Ucrânia, ele não é maluco de invadir a Ucrânia, vai ser uma loucura, ele vai perder totalmente isso daí, né? Ele me provou errado, ele invadiu a Ucrânia, de fato, errei nessa previsão minha, né? Errei por quê? Porque o Putin é mais burro do que eu imaginava. Como é que eu ia imaginar que o cara era tão burro a ponto de enfiar o exército russo dentro da Ucrânia? Está sendo dizimado o exército russo dentro da Ucrânia, era para ser uma operação de 3 dias, está até agora lá morrendo, perdendo gente, e lógico, inevitavelmente isso leva a derrota em outros frontes também. Espera quando a China resolver retomar Vladivostok para você ver. O Dugin, né, aquele idiota que o pessoal considera como uma pessoa inteligente lá na Rússia, né, ele estava dizendo aqui que a Síria foi uma armadilha para o Erdogan, ele cometeu um erro estratégico, ele traiu a Rússia, ele traiu o Irã, ele está ferrado. Eu não sei não, cara, não sei se você viu que o Irã está meio destruído por Israel, né, e a Rússia também está totalmente incapacitada. Eu não sei se tem tanto problema isso não, né? Aqui, ó, agora será o fim do Kemal da Turquia, né? O Kemal é o reino da Turquia, não sei o que lá. Até agora a Rússia tem apoiado, agora vai acabar, agora... Isso, Rússia, entra em guerra com a Turquia também, entra nessa aí, muito boa. E, olha só, a situação está tão ruim para o Putin que até o Lukashenko está falando em moderação, está indultando presos políticos, está liberando presos políticos, porque... Né, o Lukashenko é um outro ditador que só existe por causa do Putin, né, por enquanto. Né?
Ele está vendo que a Rússia está ficando cada vez mais fraca, cada vez mais fraca, cada vez mais fraca, e daqui a pouco, meu amigo, esquece, né? Não vai ter apoio nenhum em Belarus. O Lukashenko tem falado também sobre as armas atômicas que a Rússia deu para Belarus, não sei o que lá. Por que ele exigiu isso do Putin? Porque ele está vendo que o Putin está se ferrando. Daqui a pouco a Rússia cai, quem é que vai garantir a ditadura dele lá em Belarus, né? O Lukashenko, eu já falei para vocês, ele tem essa cara de idiota dele aqui, mas ele é um cara mais inteligente do que o pessoal supõe, né? Talvez pela cara de batata dele, né? O fato é que não vai ter jeito não, tá? Com a queda da Rússia, Lukashenko não dura muito tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.